Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables de Maçon. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estarei aqui novamente para dar continuidade à leitura do livro Tieteto, Tieteto. Não foi possível terminá-lo porque o vídeo já ia com 1 hora e já estava demasiado longo. E eu então resolvi fazê-lo em 2 partes. Espero que, se tu já começaste a ler, que faça então um bom proveito da vossa leitura e que, se aquilo que aqui eu estou a deixar, que foi aquilo que eu sublinhei, que considerei importante para o caminho do iniciado, o caminho do escolhido, que assim o seja. Sem mais demoras, vamos então para... Eu parei na página 234 dessa edição. E estou longe de negar que existia sabedoria e o homem sábio. Mas este mesmo, a quem chamo sábio, é aquele de nós que, quando as coisas são e lhe aparecem más, as muda, de modo a aparecerem, a serem boas. Essa, peço desculpa, deixa eu tomar eu tenho café. Essa está, de fato, excelente. Eu vou repetir, prestem muita atenção a esse parágrafo. E estou longe de negar que exista sabedoria, o homem sábio. Mas este mesmo a quem chamo sábio é aquele de nós que, quando as coisas são e lhe aparecem más, as muda, de modo a aparecerem, a serem boas. É isso que os sofistas, que tanto Sócrates tentou combater, que nós hoje temos imensos dentro das universidades, dentro da política. É isso que eles fazem. Eles tornam as coisas ao seu favor. E nós devemos combater isso. Sem violência, é claro. E afirmo que os oradores sábios e bons fazem com que as coisas benéficas pareçam ser justas à cidade, em vez de defeituosas, pois aquilo que a cada cidade parece justo e belo, é isso para ela, enquanto assim o determinar. Aqui também outro fator importante. Vejam que as coisas benéficas parecem ser justas. É aquilo que eu falo, mais uma vez eu vos digo, um homem bom jamais será justo. Mas um homem justo será sempre bom. E cometer injustiça nisto é alguém tratar as conversas sem distinguir quando está a lutar de quando está a dialogar. Filósofos detestarão isso que lhe está a revelar. Acho que era Deus a falar comigo nesse momento. Em todos esses casos, que outra coisa diremos, a não ser que os próprios homens pensam que existe em si mesmo a sabedoria e a ignorância. E, no entanto, é isto que nos vem forçar o argumento, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Aqui é a falácia de julgar que o homem é Deus ou Deus faça-se pelo homem. Ou o homem é semelhança de Deus.
nem de perto, nem de longe, mas sim dos agentes. Caso de justiça e de injustiça, de piedade ou de impiedade, estão dispostos a manter firmemente que nenhuma dessas coisas é por natureza possuidora de uma realidade própria, tornando-se então verdade o que parece à comunidade, sempre que lhe pareça e enquanto que lhe parecer. Um argumento maior sucede a um mais pequeno. Tempo livre, o Espírito Divino. Em comparação com os que foram educados na filosofia e em estudos do gênero, acabarem por ser educados como escravos. Em comparação aos homens livres. Deixa eu ver aqui, né? Em comparação com os que foram educados na filosofia e em estudos do gênero, a acabarem por ser educados como escravos em comparação aos homens livres. Aqui, assim, lembrei perfeitamente porque que eu coloquei isso. Se vocês forem ver o meu vídeo que eu fiz, a live que eu fiz em relação à proposta da paz universal, bate justamente nesse ponto. Né? Homens que, se fossem educados com base na filosofia, seriam pessoas realmente adequadas para governar e, de facto, participarem dentro da sociedade, como na construção e benefício da sociedade. Mas elas acabam, entretanto, virando escravas de homens livres, né, em comparação aos homens livres. Elas acabam sendo escravos, porque hoje em dia tu tens aí o estudo, tu tens a capacidade, né, a formação universitária, mas essas grande parte das pessoas ainda continuam ignorantes, sem a mínima capacidade de reflexão. E cada vez mais nós estamos numa geração onde atualmente as crianças têm pouca capacidade de interpretação de texto e para a resolução de problemas. Falar durante muito ou pouco tempo não os preocupa, desde que cheguem à verdade. Pois o adversário impõe com firmeza a necessidade de se aterem à leitura de uma acusação escrita, não lhe permitindo ir além do que se deve ser dito. Os argumentos são sempre sobre um companheiro de escravatura, perante um senhor que está sentado com uma causa na mão, sentado com a causa na mão. Frequentemente, a luta é pela vida. Mais uma vez, frequentemente, a luta é pela vida. É por isso que, por todas essas razões, se tornam agressivos e manhosos, sabedores de como lisonjear o seu senhor pela palavra, de modo a insinuarem-se nas suas boas graças por atos, mas mesquinhos e corruptos no que respeita à alma, pois a escravidão privou-os de crescimento, verticalidade e liberdade, desde a juventude, obrigando-os a agir de modo torcido, atirando-os para grandes perigos e medos, quando as almas ainda são tenras, e como não conseguem suportá-los, com aquilo que é justo e verdadeiro, virados imediatamente para a mentira e para as injúrias, de uns contra os outros. Aqui é muito importante essa parte, veja, né? A questão da ignorância, está tudo aqui a raiz desse mal que Sócrates dizia, que era a ignorância. E essa ignorância era também causada por essa escravatura, e depois o que aconteceria? Esse ciclo vicioso de mentir, de enganar,
ele depois passa para a sociedade, né? Assim que o homem deixa de escravizar, mas ele já, o mal que ele causou com a escravatura já foi tão grande que o custo da reparação é de fato a sua própria, o próprio custo do seu bem-estar. E não o fazendo será o próprio custo da sua vida. De modo que, não tendo nada de saudável na mente, desde a adolescência acabam em adultos por se tornarem hábeis e sábeis. Pensam. Aqui, desculpa estar a pensar que tem uma outra coisa que era importante, e vejam, nas sociedades secretas dizem que somos livres e de bons costumes. Mas que liberdade é essa que, no fundo, torna a nós todos escravos? Escravo de uma forma de pensar, escravo de uma sociedade ao qual o pensar, o colocar em causa, ele é tido como um perigo para os sofistas que continuam a governar as mentes de muitos milhões de pessoas. Não estamos ao serviço dos discursos, mas sim os discursos ao nosso, como servos. Quer alguém seja bem ou mal, nascido na cidade, quer tenha algo de mal que venha dos antepassados, da parte dos homens ou das mulheres, nada o filósofo sabe sobre quanto medirá o mar, como diz o provérbio, e nem sequer sabe que não sabe todas essas coisas. Apenas o seu corpo está na cidade e aí reside. Seu pensamento, que considera tudo isto de pouca ou nenhuma importância, o detenha de todas as mentiras. Como diz Píndaro, nas profundezas da terra. E observa os astros sobre o céu, explorando por todo o lado, toda a natureza, no todo de cada uma das coisas, que são. Aqui é um parágrafo bastante grande, mas eu não sublinhei tudo, sublinhei aquilo que me interessava, por isso há cortes aqui entre a leitura agora que eu fiz. Aqui no fundo, se vocês prestarem atenção, está de fato a gnose a agir, porque de fato a ligação com o divino, ela não te exige saber algo ou saber que não sabe algo. Deus traz para ti a explanação daquilo. E é isso que tem acontecido comigo, e é isso que eu tenho observado. Então, a gnose, de fato, é o saber sem saber. Porque Deus te instrui consoante as necessidades. E daí a questão, como eu disse, a questão da observação, como eu já disse no começo, né? Vamos observar o nosso meio, vamos observar a nós próprios, conhecer a nós próprios e, assim, encontrarmos Deus. Tal como, quando Tales observava os astros, Teodoro, e olhava para cima, caiu num poço. Consta-se que uma bela e graciosa serva trácia disse uma piada a propósito. Visto na ânsia de conhecer as coisas do céu, deixar escapar o que tinha à frente, debaixo dos pés. Eu vou aqui fazer uma pausa, porque eu continuei aqui a sublinhar esse parágrafo. Vejam, a ansiedade de conhecer o espiritual, de alcançar Deus, de saber o que é Deus, acaba por negligenciar aquilo que está aos seus pés.
Por isso tenham atenção. Atenção aos seus passos para quem é iniciado, para quem está na sociedade secreta, vai perceber bem aquilo que eu estou a dizer. Esta graça serve para todos os que se dedicam à filosofia, pois a uma pessoa assim, o que lhe está próximo? O seu vizinho é um desconhecido. Não só o que faz, como se é mesmo um homem ou qualquer outra criatura, mas o que é o homem e o que deve fazer ou sofrer uma natureza desse gênero, diferente das outras. É isso que investiga e se preocupa em explorar. Suponho que compreendes, Teodoro, não? É uma parte aqui do diálogo de Sócrates com Teodoro. Na verdade, penso eu que seja de Sócrates com Teodoro, sempre há outros interlocutores. Na verdade, quando um tirano ou um rei é elogiado, o filósofo pensa que está a ouvir o elogio a qualquer guardador de rebanhos, tal como um porqueiro, um pastor, um boieiro, contente por os animais estarem a dar muito leite. É de fato engraçado. Vive fechado nas suas muralhas. O que te fiz eu de mal? Ou tu a mim? Para examinar a própria justiça, a justiça e injustiça no que cada um deles difere de todo o resto, e entre si ou a sair de. Um, na realidade, cresceu em liberdade, com tempo livre a quem chamas filósofo, cujo ingenuidade parece ser isenta de culpa e nada valer, quando fica à mercê de escravos. Viu? Voltamos aqui à questão do atrás, né, do condicionamento da escravatura, e esse condicionamento de hoje, dessa nova escravatura que nós estamos a viver, que é o sistema de ensino e o sistema político atual, ele está a causar um dano tão grande à humanidade que pessoas que estão, de fato, voltadas para a nossa evolução, elas se tornam alvos fáceis, né? Fica à mercê desses mesmos escravos que hoje lideram a sociedade. Mas não é possível destruir os males, pois é preciso que haja sempre algo oposto ao bem, nem instalá-los entre os deuses, já que, por necessidade, pairam sobre a natureza humana e este lugar. Aqui os deuses vocês podem ler como os agentes. Por isso, é preciso tentar fugir de cá para lá. Peço desculpas aqui, me fez lembrar uma história infantil que se chama Coquedo. Quando o Coquedo chega à selva, e os animais perguntam: o que andas a fazer? Por que andas a correr de um lado de cá para lá? E eles perguntam: é porque o Coquedo chegou à floresta, tu não sabias, e blá blá blá. Voltando. Por isso é preciso tentar fugir de cá para lá, do modo mais rápido. E a fuga consiste em ser o mais possível semelhante a um Deus. E ser semelhante a um Deus é tornar-se justo e piedoso, com inteligência. Mais uma vez, meus caros irmãos, irmãs, que estão a ver esse vídeo com paciência e carinho, tornem-se justos. Mas, na verdade, meu caro, não é muito fácil convencer a maioria de que a razão pela qual dizem
que se deve fugir da maldade e perseguir a virtude, para não parecer ser mal e parecer ser bom, é de que se deve agir motivado pela virtude e contra a maldade, e não pelo parecer. A verdade, um Deus, nunca. Aqui são coisas minhas. A verdade, um Deus, nunca é injusto, mas é justo quanto possível. E não há nada que se assemelhe a ele. Essa parte está belíssima. Está realmente belíssima. Eu vou ter que aqui fazer Vou colocar aqui uma estrela, um asterisco. Essa parte é belíssima. Nisto está o verdadeiro engenho do homem, tal como a sua nulidade e falta de hombridade. Pois, por um lado, o conhecimento disto é sabedoria e virtude verídica. Por outro, o desconhecimento é ignorância e um mal evidente. E aqui é que, de facto, Sócrates afirma que a ignorância, o mal provém da ignorância, mas é a ignorância de conhecer Deus, de conseguir percepcionar Deus, de conseguir estar conectado com Deus. Se estiveres conectado com Deus, Deus estará sempre contigo. É tão simples quanto. Com efeito, desconhecem o castigo por participarem à injustiça, que é o que menos devia ser ignorado. Vocês pensam que ser bom é o suficiente? Não. Pratiquem a injustiça todos os dias e no vosso julgamento não irá ter o mínimo peso o bem e o mal que vocês fizeram. Não é? As pancadas e mortes que por vezes sofrem, sem nada terem feito de injusto, mas algo a que é impossível fugir. Eu penso que aqui é bem claro para aquele que está atento. Não ser há dois paradigmas, meu amigo. Por um lado, o divino sumamente abençoado, por outro, o não divino miserável em extremo, não vendo que é assim, e tanto por grande estupidez, como por extrema ignorância, escapa-lhes que, por causa das práticas injustas, se vão tornando mais semelhantes a um dissemelhante do outro. Evidentemente que pagam por isso, vivendo uma vida mais de acordo com o paradigma a que se tornaram semelhantes. Mas, se dissermos que se não se deixarem de habilidades, mesmo depois de mortos, aquele lugar purificado dos males não os vai receber, mas vão ter sempre no além o gênero de vida que se assemelham a eles, os maus reunidos com os maus, por se considerarem muitos hábeis e preparados para tudo, vão ouvir o que dizemos, como vindo de uns ignorantes quaisquer. Aqui está uma resposta para aqueles que questionam se existe vida para além da morte. Existe um coletivo. E por alguns espíritos conseguem se destacar, não estando parte do coletivo, mas mantendo a sua individualidade. Com virilidade, aguentar o confronto por muito tempo, sem fugir, como cobardes. Então, estranhamente, meu amigo, acabam por não se satisfazerem a si próprios com o que dizem, e aquela retórica como que desaparece, em nada diferindo de crianças. E já vamos com 24 minutos.
Espero que vocês estejam a apreciar e que isso esteja a purificar as vossas almas. O homem é a medida de todas as coisas, como afirma Protágoras. Terás a melhor opinião, melhor que a de um leigo qualquer, sobre qual o discurso mais persuasivo para cada um de nós apresentar em um tribunal? Ok, vou comentar aqui a questão do... Voltamos à parte do sofista, né? Exatamente, Sócrates. Era aí que ele garantia ser muito melhor que os outros. Então era no quê? Era na arte de enganar, de persuadir. Não diria arte de enganar, talvez esteja correto, mas a arte de convencer sobre algo. Porque ele não tem culpa se tu te deixa ser convencido. É isso que acontece hoje em dia, na política. O sofista fala para ti e tu te deixa ser convencido, mas não é porque ele te enganou, tu deixaste ser enganado. Mas isso não quer dizer que a culpa não está nele, claro, como é óbvio, né? Ele é o agente que promove essa confusão, né? Mas porque tu estás propício, tu estás pronto para ser colhido, né? Não trabalhaste o teu saber, não trabalhaste o teu conhecimento de forma a transformar ele em saber e não exercitasse isso no decorrer ao longo da sua vida. Então, acabasse por colecionar afirmações e conhecimentos sem sabedoria. Sim, por Zeus, meu querido, ninguém lhe teria dado tanto dinheiro para discurso com ele, se não tivesse persuadido os que frequentavam de que nem um vidente, nem nenhum outro julgaria melhor que ele próprio o que parecia e seria no futuro. Então vejam, é isso que acontece, né? A capacidade do sofista é de fato de convencer que ele faz melhor do que outros. Apenas o sábio é medida, mas eu, que sou um ignorante, não devo ser medida para ninguém. Já assim dizia o Sócrates. Nem todas as opiniões de todos são verdadeiras, mas, no que respeita à experiência presente de cada um, pela qual as percepções e as opiniões se geram, é mais difícil demonstrar que as opiniões não são verdadeiras. Quando afirmou que percepção e saber são o mesmo. Mas procuro com todo o empenho não deixar que haja nada seguro, nem nos discursos, nem nas suas almas, convencidos, pelo que me parece, de que isso é estar parado. Será que não herdamos esse problema dos antigos, que escondem da maioria através da poesia, que é a origem de tudo, de todo oceano e tétis não são mais que fluxos e que nada existe de imutável? Costume dos antigos, já vemos isso já na Taná. A Taná esconde a magia e depois vem os cristãos e conseguem transformar aquilo numa salganhada tremenda. Vem o Islã e nem dá para comentar, né, o que o Islã faz. E ainda como se não bastasse, depois vem toda a malha das sociedades, não são filosóficas, das sociedades esotéricas, e depois aí culminando no que é hoje o cume da ignorância religiosa, que é o protestantismo de Lutero e suas variações com dezenas infinitos nomes que nem se vale a pena dar-se o trabalho de mencionar.
Melissos e o Parmenides sustentam com toda a força, em oposição a todos eles, que tudo é uno e subsiste em si mesmo, não tendo região para onde se mover. Nos pobres diabos. Nós, pobres diabos. O agente se tornava de uma certa qualidade, mas não qualidade. É uma pergunta. Nada é, em si e por si, uma única e a mesma coisa, nem o agente, nem o paciente, mas o encontro de ambos originava a percepção e o perceptível e alguns tornam-se de uma certa qualidade e outros percepientes. Dado que nada disso permanece, o que flui brando flui, mas muda de modo que também deste mesmo do brando há fluxo e mudança para outra cor, a do branco. Desculpa. Dado que nada disso permanece, o que flui branco flui, mas muda de modo que também de modo que também deste mesmo do branco há fluxo e mudança para outra cor, a fim de não ser apanhado por esta permanência. Que se tornam outro que defendem que o todo é uno e imóvel, através da maêutica. A facilidade no uso dos nomes e das palavras, sem os verificar com atenção, não é, na maior parte das vezes, falta de berço, mas o oposto à falta de liberdade. Seria bem terrível, meu rapaz, se as diversas percepções estivessem instaladas em nós, como em cavalos de madeira, sem que tudo isso não convergisse para uma forma única, que se lhe chame alma, quer como haja de se chamar, pela qual, por meio dos sentidos, que são como instrumentos experimentados, as percepções de todo o que apercebemos. Eu fiz aqui uma nota, deixa eu ver o que eu escrevi. As sensações abaixo mencionadas podem e são percepcionadas pelo corpo. Ok. Vamos ver. Ok. Branco, preto, através do outro, né? Não sei porque eu escrevi isso daqui, mas eu não vou ler essa parte porque... Mas através de que age aquela força que te revela o que é comum a todas essas, e a estes pelo qual define o que é e o que não é, e com o qual dá uma resposta a todas as perguntas que colocávamos ainda agora. Uma pergunta. A todas estas, a que órgãos atribuis aquela parte de nós através da qual sentimos que se apercebe de cada coisa? Através de que partes do corpo percebemos com a alma? Parece que o princípio é que não há nenhum órgão especial para isso. Ou ela própria através de si própria, que a alma investiga o que há de comum em tudo. Que a alma investiga umas coisas através de si própria, e outras através das potências do corpo.
E em qual desses dois tipos colocas a entidade? Pois é esta o que mais aparece em tudo. Eu coloco-a naquela a que a alma chega por si própria. É, sobretudo, na relação de umas com as outras, que a alma examina a entidade, calculando em si mesma o passado, o presente e a comparação com o futuro. Pronto, todo esse pedaço, que eu não fiz nenhuma paragem até agora, estava justamente a conduzir a essa questão, quando, e aquilo que eu falei, mencionei atrás, quando Pitágoras tenta transformar ou obter no meio físico, devido a uma má interpretação daquilo que se diz, aquilo que se o que é embaixo é igual ao que se é o de cima. Então, Pitágoras compreendeu que todo o mundo metafísico, toda a vida espiritual, seria plausível de figurá-la no meio físico. Eu já mencionei, como não sei se vocês sabem, alguns sabem, outros não, a quantificação numérica que Pitágoras usava não era para referir, de fato, quantidades, mas sim aspectos. E era claro que era dentro desses aspectos, a conjugação do aspecto com o metafísico, surgia-se assim a matéria. Então, tudo isso é justamente para colocar aqui que aonde que está no físico, o ponto que tu identificas, essa é a alma. Acho que eu terminei aqui, deixa eu ver. Ok. E depois aqui, nessa outra parte, aonde a alma, na verdade, e aí que está o conhecer-se a si próprio, né? Conhece a ti mesmo, é essa introspecção da alma que ela vem depois a ascender ao mundo espiritual. Então, a própria alma, recapitulando e comparando umas com as outras, tenta esclarecer-nos acerca da entidade que ambas são, que estão em oposição uma à outra, e ainda sobre a realidade da oposição. É possível encontrar a verdade se não se encontrou a entidade? Pronto, aqui já é uma quebra. Então, voltamos aqui a essa questão, é que, como eu referi anteriormente, alguns minutos atrás, o conhece-te a ti mesmo vai te permitir comunicar de forma mais livre dentro do mundo espiritual. E a partir do ponto que o teu guia, não confunda aqui com guia, quando eu estou aqui mencionar guia, o que eu estou, a tua conduta, né, o teu condutor, acho que assim fica melhor, o teu condutor espiritual traz-te do mundo espiritual aquilo que necessitas. E depois aqui que vem a questão, né? É possível encontrar a verdade se não se encontrou a entidade? É a dúvida se não existe a matéria, ela existe no espiritual? Então, o saber não está nas sensações, mas no raciocínio sobre elas. Pois, por aí, pelo que parece, é possível alcançar a entidade e a verdade, mas por ali é impossível. Então veja aqui, nós chegamos ao ponto que afirma-se, né, que o saber não está nas sensações, mas no raciocínio sobre elas. Que, de fato, as sensações, que é aquilo que são os sentidos, elas não refletem o todo sobre aquilo, né? Que existe a compreensão de que se deve existir algo que causa, o que recebe e toda a sua influência para ambos os lados.
Chame-se-lhe como se quiser, em que a alma em si e por si se ocupa das coisas que são. Voltarmos sobre os nossos passos. Aqui também eu lembro bem esse pedaço, porque aqui para quem é maçom vai fazer sentido essa passagem. Estamos a afirmar que em cada ocasião há uma opinião falsa, que um de nós opina algo falso e outro verdadeiro, e que isto acontece por natureza? Aqui uma pergunta que é a opinião falsa, ou aquilo que é os opostos, são naturais ou não? Né? Uma maneira mais direta, porque quando nós estamos a falar de opinião falsa, nós podemos considerar todas as coisas opostas. Né? Estamos a falar daquilo que é oposto a algo, quando estamos a tratar a opinião como partes de opinião verdadeira e falsa como opostos. E de facto elas não podem não podemos considerar que há ali uma similaridade entre elas, porque ao considerar uma ou outra requer a anulação de uma ou de outra. Então, não será o caso de crer que o saber é o mesmo que não sabe, nem o que não sabe é o que sabe? E aqui inicia-se a aporia. Quando, ao crer algo, crê coisas não verdadeiras? Se é possível que o rápido se dê com lentidão, ou o leve com peso, ou se é possível que algum outro contrário se não produza segundo a sua própria natureza, mas segundo o seu contrário e contrariamente a si mesmo? Pois bem, deixo isto de lado para que a tua confiança não tenha sido em vão. Esse, de facto, é um belíssimo livro para poder se compreender Deus através da interrogação do todo e da verdade. E aqui, para aqueles... Também aqui outro ponto interessante, para aqueles que julgam que a verdade que ela pode ser uma das partes das diferentes pontos de observações que lá esteja. O que eu quero dizer com isso? Dentro do teu discurso, da tua afirmação, ora diz que uma coisa é verdade por isso, por aquele outro fator, porque a tua perspectiva é essa e te joga a favor, ou é aquilo que desejas, e por outra hora, a verdade já é diferente, ela pode ser uma outra verdade. Não existe pode ser uma outra verdade, a verdade é uma só, é o que é, nada mais. Agora, o que existe é perspectivas diferentes sobre os mesmos fatos, induzindo a uma falsa verdade. Daí a ignorância, porque sabendo tu que não sabe tudo, porque afirmas que aquilo é a única verdade. Inicia-se aqui, então, a influência da onda energética destrutiva. Penso que estamos aqui a terminar. Parece que não houve aqui muito mais comentários. Aqui é interessante porque eu acho que a tradução usa tábuas para originais de impresso de
diferentes tempos, que muda o tamanho da fonte e passa assim para uma fonte mais de livros mais antigos. Isso é bastante interessante. Mas depois volta, né? Deve ser só uma parte, deve ter se perdido. Eu penso que é isso. Deixa eu ver, deixa eu confirmar se existe aqui mais qualquer coisa, mas acho que por ordem divina já expressei aquilo que seria o desejado. Dentro dessas... Exatamente. Pronto. Terminei aqui o comentário sobre o livro do Tieteto, de Platão, a obra de Tieteto de Platão. Vocês podem buscar essa obra e lerem, sendo nessa versão ou outra versão, mas penso que aqui eu possa ter contribuído, espero que possa ter contribuído para a vossa evolução nessa caminhada e busca por Deus, e que isso seja mais um passo para vocês saírem da ignorância e rumarem para a luz em busca de tornarmos a sociedade melhor. Mais uma vez, como vocês puderam observar perante todo o discurso do livro, foquem em ser justos e façam um julgamento se vocês foram pessoas justas ou não antes de colocarem as vossas cabeças no travesseiro. Peço desculpas. Verifiquem se vocês cometeram algum ato de injustiça e, se assim o fizeram, procurem corrigir antes de o deitar. Não havendo essa possibilidade, o façam amanhã, na manhã seguinte, na primeira hora, antes da vossa refeição, ainda em jejum. Que ela esteja convosco, disse.